O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, a primeira leitura da liturgia da palavra dessa Santa Missa foi extraída da primeira carta de São João. E o que chama a atenção no corpo inteiro dessa carta atribuída a São João é a empatia que existe entre aquele que está pregando e os ouvintes, os interlocutores. Denota-se isso pelas palavras empregadas por São João. Ele começa tratando aqueles que o escutam de caríssimos. E mais adiante, ele intensifica ainda mais esse bom tratamento oferecido à sua comunidade. Filhinhos, filhinhos. Uma palavra afetuosa. Ao mesmo tempo, a conotação em torno dessa palavra filhinhos é para dizer que o pregador gera para a verdadeira fé a comunidade que atentamente escuta o arauto, aquele que anuncia a palavra. Queridos irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, em um determinado momento, em alguma carta escrita por ele, ele chega a dizer: eu vos gerei para a fé. É por isso que vale para o ministro ordenado o nome de padre, palavra que significa pai. E ainda mais aquele que é o pastor universal da igreja, o Papa. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, também diz para sermos gratos
àqueles que são guardiões da fé, demonstrarmos gratidão àqueles que ajudam a zelar pela nossa fé, porque sem a fé, queridos irmãos, é impossível agradar a Deus. No início da missa, eu falava para vocês de uma contrapartida que nós temos que dar ao amor de Deus. O amor de Deus chama a gente para cá, mas eu tenho que também responder a esse convite. Eu já assinalei que na missa é humildemente, no seu princípio, reconhecer o próprio pecado, confessar a própria miséria diante de Deus. Mas eu digo mais, a fé também é uma contrapartida. Deus me chama a essa vida. Eu, por minha vez, devo, em resposta a esse amor de Deus, a obediência da fé. Agora, queridos irmãos, fé não é acreditar em qualquer coisa. A fé, ela é exigente e muito pontual. Por que eu estou dizendo isso? É por causa da primeira leitura da carta de São João. Esse discurso de São João é exigindo uma fé filtrada do povo. Dizia São João no versículo 1 e 2: Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Queridos irmãos, a fé é uma coisa, crença é outra. Crença, eu posso acreditar em qualquer coisa. Agora a fé, ela é exigente. Ela acredita somente naquilo que Deus revelou. Somente naquilo que Deus revelou. Vamos pedir ao Senhor, nessa celebração eucarística, uma fé verdadeiramente pautada, uma fé ortodoxa, católica. Se eu pudesse passar para vocês uma tarefa de casa, a homilia nós a desenvolvemos quando voltamos para os nossos lares. Se eu pudesse passar uma tarefa de casa, eu diria para vocês lerem todas as cartas pastorais, a primeira e a segunda carta de São Paulo a Timóteo, a carta de São Paulo a Tito, a primeira e a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que vocês verão, descobrirão uma preocupação da igreja nascente com a fé do seu povo. Eu diria uma coisa para vocês, meus irmãos: o que seria da nossa fé se não fosse a igreja? Em toda a igreja particular, que nós chamamos de diocese, e a nossa recebe um nome especial por ter dioceses sufragâneas, a Arquidiocese de Belém tem o seu bispo titular, que é só um. Os outros são auxiliares em qualquer arquidiocese do mundo. E a palavra bispo significa vigilante. O bispo é aquele que nota, observa como a igreja que lhe foi confiada está acreditando em Deus. Queridos irmãos, se cada um tivesse fé do seu jeito, acreditasse da sua maneira, aderisse a Cristo do seu gosto, nós teríamos um Jesus todo mutilado, um Jesus que pareceria mais um Frankenstein,
um pedaço de um pedaço de outro, e pareceria mais um monstro do que um Deus. Por isso é que todos nós deveríamos ser gratos à igreja. Até o Novo Testamento da Bíblia, se formou nas grandes discussões em torno da identidade de Nosso Senhor. A igreja teve que fazer um enxugamento. Só para que vocês aprendam, nós aprendamos, queridos irmãos, falam de 7 livros que foram acrescentados na Bíblia. Eu não gosto dessa expressão, vocês católicos colocaram 7 livros a mais na Bíblia. Nunca. Eu diria o contrário, tiraram 7 livros da Bíblia. E o que existe de Bíblia mutilada por aí, não sei se vocês já notaram que as Bíblias, fora da Igreja Católica, todas têm uma capa preta. Eu acredito que é para significar a escuridão, as trevas dessas Bíblias de capas escuras, que não são católicas. É difícil ver uma Bíblia católica de capa preta, porque nós temos uma Bíblia completa e não uma Bíblia mutilada. Mas por que tiraram esses 7 livros da Bíblia, queridos irmãos? Os judeus percebiam que esses 7 livros falavam muito em Cristo, continham muitas prefigurações acerca do Messias. E muitos judeus estavam abandonando a fé judaica para se tornarem discípulos de Nosso Senhor, se tornarem membros da sua comunidade. A medida cabível tomada por eles, a fim de conter essa evasão do judaísmo para o cristianismo, seria tirar os 7 livros. Esses 7 livros como 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, enfim, queridos irmãos. Então, paguemos um tributo à igreja, porque ela é quem nos ajuda a ter uma fé verdadeira. Não é à toa que a igreja nos convida a professar uma fé ortodoxa, católica. Eu gostaria de lembrar uma página da nossa história, da história da igreja. Os elementos da nossa fé, os artigos da nossa fé, só vieram à tona depois de grandes questionamentos. Por exemplo, no 2º século da igreja, começaram a pôr em dúvida a identidade humana de Nosso Senhor, ou melhor, a identidade divina de Nosso Senhor. Alguém do meio da igreja começou a dizer: esse Jesus não pode ser Deus. Ele é como todo santo, recebeu uma graça especial de Deus, ele se destacou entre todos, realmente está acima de todos, ele foi criado antes do mundo, ele é criatura, mas Deus ele não é. O faltor dessa heresia, a heresia é o contrário de uma fé verdadeira, autêntica, foi um cidadão chamado Ário. Daí uma heresia que ainda não se apagou, mas graças a Deus está fora da igreja, uma espécie de arianismo. Enfim, queridos irmãos, e a igreja disse: não, Cristo é Deus, Jesus é Deus. Por isso tem um credo que nós o recitamos especialmente em solenidades, intitulado Símbolo Niceno-Constantinopolitano. E numa determinada linha desse símbolo, nós rezamos assim: que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vocês escutaram na primeira leitura da primeira carta de São João, ele dizendo: é necessário, em outras palavras, acreditar que Deus veio na carne. Quem não acredita, quem não confessa que Jesus veio na carne, então esse é o anticristo. Vamos estar bem atentos, queridos irmãos, para que a nossa fé seja o filtro de todo o nosso pensamento.
Eu costumo falar, queridos irmãos, que nós católicos deveríamos pensar 2 vezes antes de aceitar que alguém de outra religião, eu digo cristã, venha nos doutrinar. Porque chega uma certa hora que a doutrina católica e a doutrina, os ensinamentos de outras denominações são como água e óleo, não dá para misturar. Então tudo tem que caber no credo. Se não couber, nós recusamos, rejeitamos. Uma fé correta é necessária para a nossa salvação. São Francisco de Sales dizia que a maior maldição do mundo é a ignorância. Um grande pecado é a ignorância. Muitos se salvarão pela ignorância. Não. Até aqueles que ignoram não podem ser culpados. Eu diria, não podemos tirar a culpa desses que não procuram se versarem mais na doutrina. E, queridos irmãos, para penetrar nos céus, nós precisamos também de uma fé correta, direita. Eu lembro do que dizia um monge já falecido, Dom Estevão Bittencourt, um doutor, um verdadeiro estudioso da teologia católica, que essa ciência que nós adquirimos aqui na Terra, essa ciência cristã, fiducial, essa ciência da fé, nos servirá muito quando passarmos dessa vida para a vida eterna. Vocês prestaram bem atenção na oração do dia de ontem, solenidade da Epifania do Senhor, aquela oração logo depois do Glória. Uma parte dizia assim: para que aqueles que te conhecem pela fé possam, na vida eterna, te contemplarem face a face. Então, queridos irmãos, aquilo que nós acreditamos agora nesta terra pela fé, na eternidade se confirme, se confirme. Que Deus nos dê essa graça. Imaginem não acreditar na ressurreição e quando eu chegar na vida eterna, se confirmar que a ressurreição existe, mas já será tarde para assumir essa fé. Ou então acreditar que Jesus não era Deus. E tem muita gente batendo na nossa porta e que acredita e que propaga que Jesus não é Deus. E usam até a Bíblia para isso. E quando eu chego na eternidade, eu percebo que o Verbo realmente se fez carne e habitou entre nós. Então essa fé que nós aprendemos na igreja nos servirá muito na eternidade. Na eternidade confirmaremos aquilo que nós acreditamos aqui na terra pela fé. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.